A semana de 25 de abril de 1965 parecia como qualquer outra. Isso até eclodir em duros combates na capital da República Dominicana. Sem aviso, a violência tomou conta de todos os bairros de Santo Domingo quando os rebeldes comunistas lançaram um ataque surpresa, disparando de prédio em prédio e espalhando o terror por toda a cidade. Inúmeros civis buscaram refúgio no Hotel Embaixador, aguardando ansiosamente a sua vez para serem evacuados para os navios da Marinha dos Estados Unidos. Muitos deles suportaram dias sem comida ou água e, enquanto esperavam, o som estridente de tiros de fuzil zunindo no alto assustavam a todos. No final de semana, os militares dos Estados Unidos tinham mobilizado milhares de soldados e fuzileiros navais para o Caribe, e a 82ª Divisão Aerotransportada sofreu suas primeiras baixas em combate desde a Segunda Guerra Mundial. Mas apesar do caos e da perda, uma coisa era certa: não haveria outra Cuba. Durante o auge da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam profundamente preocupados com a propagação do comunismo no hemisfério ocidental, particularmente após a Revolução Cubana de 1959. Assim, quando os grupos esquerdistas na República Dominicana começaram a se rebelar em 1965, os Estados Unidos estavam determinados a evitar que outra nação caísse em mãos do bloco comunista em plena Guerra Fria. Após o assassinato do homem forte e ex-presidente do país, Leônidas Trujillo, em 1961, o país realizou suas primeiras eleições livres em 30 anos. Contudo, os 3 anos seguintes foram marcados por uma luta constante pelo controle político entre a facção simpatizante do comunismo, as empresas que movimentavam a economia no país e os militares. Neste contexto, todos eles tinham fortes laços com a indústria açucareira. A situação agravou-se repentinamente no sábado 24 de abril de 1965. Sem aviso prévio, as forças de esquerda derrubaram o líder dominicano Donald Reid Cabral. Inspirados pelas ideias comunistas, grupos rebeldes pegaram em armas sob o apelido de Los Tigres e inundaram as ruas de Santo Domingo. Logo, eles dominaram as forças de segurança dominicanas. Em 27 de abril, a situação deteriorou-se consideravelmente. O embaixador americano Tapley Bennett Jr. descreveu o caos como nada menos que uma loucura coletiva. Numa mensagem dura às autoridades em Washington, ele declarou, abre aspas, "Eu recomendo que medidas sérias devam ser dadas à intervenção armada para restaurar a ordem, além de uma mera proteção de vidas. Se os atuais esforços legalistas falharem, o poder irá para grupos cujos objetivos são identificados com os do Partido Comunista. Talvez tenhamos que intervir para evitar outra Cuba." Fecha aspas. Defendendo a necessidade de proteger vidas e propriedades americanas, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, dirigiu-se aos seus militares e ordenou um envio imediato para a nação caribenha, para evitar uma possível aquisição do tipo a que ocorrera por Fidel Castro em Cuba. Apenas 3 dias após o início do conflito, os Estados Unidos tomaram a precaução de acionar uma força-tarefa, incluindo o USS Boxer e 1.500 fuzileiros navais na costa dominicana. Porém, no dia 28, os fuzileiros navais foram despachados e desembarcaram na ilha. Naquela noite, o Boxer transportou 400 fuzileiros navais para Santo Domingo para proteger os cidadãos americanos. Na manhã seguinte, haviam 530 fuzileiros navais na cidade e mais tarde, naquele dia, eles foram reforçados por mais 1.000 soldados. Autoridades do governo dominicano alertaram que não poderiam mais garantir a segurança de cidadãos estrangeiros pela ordem que foi dada para evacuar os cidadãos norte-americanos. Os fuzileiros navais estabeleceram então uma zona de segurança entre a Embaixada dos Estados Unidos e o Hotel Embaixador, onde os refugiados se reuniram para serem transportados pelo navio americano e posterior transferência para outras embarcações da Marinha com destino à evacuação final no USS Wood County, no Hushankin e no Yancey.
Enquanto isso, 2 batalhões da 82ª Divisão Aerotransportada e suas forças de apoio foram ordenados a se moverem com equipamento mínimo essencial da base aérea de Pope, na Carolina do Norte, para a base aérea de Rumney, em Porto Rico. Eles estariam executando a chamada Operação Power Pack. O recém-nomeado comandante do 18º Corpo Aerotransportado, o tenente-general Bruce Palmer, e o major-general Robert York, comandante da 82ª Divisão Aerotransportada, foram encarregados de supervisionar a missão. A operação começou com o envio de uma força-tarefa de fuzileiros navais e da 82ª Divisão Aerotransportada, apoiada pelo 7º Grupo de Forças Especiais, unidades de operações psicológicas, além de outros elementos auxiliares logísticos. A Operação Power Pack foi a primeira missão a integrar o novo conceito do Exército dos Estados Unidos, que estava prestes a ser testado. O objetivo da reorganização do Exército foi projetado para desenvolver forças flexíveis capazes de responder a múltiplas contingências. Enquanto a força inicial da Marinha chegou de helicóptero e pousou na borda oeste de Santo Domingo, uma força de 2.253 homens da 3ª Brigada, designados Power Pack 1, mobilizavam-se para Porto Rico. Elementos de liderança decolaram e trouxeram 111 aeronaves de lançamento pesado e 33 aeronaves de transporte de pessoal com eles. No entanto, os líderes políticos e militares de Washington mudaram subitamente o destino do voo, redirecionando a força do campo de aviação San Isidro para o leste de Santo Domingo. Além disso, eles foram instruídos a pousar em vez de lançarem. A mudança abrupta causou problemas imediatos. Por um lado, a instalação não tinha equipamento de movimentação de materiais no solo, de modo que as cargas pesadas tiveram que ser descarregadas manualmente. Além disso, o campo de aviação ficou saturado já no dia 29 de abril, e esta saturação ocorreu logo após o pouso de apenas 33 aeronaves de transporte. Consequentemente, as tropas foram separadas de grande parte do seu equipamento no momento crítico. Felizmente, porém, os desembarques não encontraram oposição e o equipamento desaparecido, que viajou até Porto Rico, chegou no dia seguinte. O plano do Major-General York envolvia uma força do tamanho de um batalhão avançado que se moveria para o oeste a fim de proteger a ponte Duarte. Assim que as seções leste e oeste da cidade estivessem conectadas, os americanos poderiam colaborar com elementos legalistas para recuperar o controle de Santo Domingo. No entanto, o empreendimento era perigoso. Com o apoio aéreo aproximado de caças F-4 Phantom, o 1º Batalhão avançou para proteger a ponte. Para estabelecer o controle sobre a área, os comandos tiveram que realizar operações perigosas de casa em casa enquanto estava sob fogo intenso das forças rebeldes. Para complicar a situação, os rebeldes também foram ajudados por desertores militares dominicanos que usavam os mesmos uniformes das forças legalistas. Apesar dos desafios, tanto a ponte como a principal central elétrica da cidade foram protegidas no meio da tarde de 30 de abril. Enquanto isso, a 2ª Brigada foi enviada para a República Dominicana no dia 1º de maio. A Operação Power Pack 2 consistia em 2 batalhões aerotransportados e elementos de apoio, totalizando 2.276 homens. À medida que as aeronaves se tornassem então disponíveis, a 2ª Brigada usaria os mesmos veículos da 3ª Brigada. Com unidades adicionais de paraquedistas posicionadas na cidade, o poderio militar dos Estados Unidos aumentou para 4.200 homens. No dia 2 de maio, a Marinha transportou 1.415 civis para San Juan, Porto Rico, elevando o número total de evacuados para 3.000. Contudo, mais de 5.000 pessoas ainda aguardavam resgate em Santo Domingo, dos quais cerca de metade eram cidadãos internacionais representando 30 países diferentes. A penúltima fase realizada pela Power Pack 3 envolveu o restante da 2ª Brigada, bem como 2 batalhões aerotransportados, além de forças de apoio e elementos da 5ª Divisão Logística do Comando de Apoio, totalizando mais 3.302 homens e oficiais. A força foi transportada entre a tarde do dia 2 e a manhã do dia 3 de maio. Simultaneamente, a 3ª Brigada avançou mais para o oeste e uniu-se aos fuzileiros navais que já haviam estabelecido uma zona de segurança dentro da cidade.
Com a maior parte dos 6 batalhões aerotransportados concentrados perto de San Isidro e a zona portuária protegida, os navios da Marinha começaram a levar refugiados diretamente a bordo. A junção entre o exército e os fuzileiros navais finalmente estabeleceu o perímetro. Então, forças adicionais conseguiram assegurar permanentemente a rota de transporte leste-oeste, que foi posteriormente apelidada de All-American Expressway. O Major-General York fez com que a banda da 82ª Divisão Aerotransportada marchasse ao longo de todo o corredor, uma demonstração de que os militares dos Estados Unidos estavam firmemente no controle. Por último, o 4º escalão da 82ª, a 1ª Brigada e 3 batalhões aerotransportados, além de forças de apoio que chegaram diretamente do continente dos Estados Unidos, na manhã de 4 de maio. Em 5 dias, a 82ª e unidades de apoio transportaram por via aérea mais de 10.500 pessoas para a República Dominicana. Posteriormente, unidades adicionais do Exército, compreendendo 3.000 efetivos das tropas das Forças Especiais, unidades de guerra psicológica e elementos de sinalização e transporte, chegaram às áreas seguras. No dia 8, as forças dos Estados Unidos aumentaram para 14.000 homens. O presidente, então, dirigiu-se à nação e ao mundo inteiro num anúncio televisivo proclamando, abre aspas, o que começou como uma revolução democrática popular que estava comprometida com a democracia e a justiça social passaram para as mãos de um bando de conspiradores comunistas. Defenderemos a nossa nação contra todos aqueles que procurarem destruir não só os Estados Unidos, mas todos os países livres deste hemisfério. Fecha aspas. No final da primeira semana, 500 fuzileiros navais e 2 batalhões completos da Airborne conduziram operações de segurança no terreno. À medida que o mês avançava, toda a divisão foi enviada para o país. O tenente-general Palmer, então, instruiu os comandantes subordinados a conduzirem operações de estabilidade, que fez a transição para operações policiais. Logo, as tropas se dedicaram a distribuírem alimentos, água e suprimentos médicos aos membros de ambas as facções. No final, nada menos que 40.000 soldados dos Estados Unidos participaram numa fase ou em outra da Operação Power Pack. Finalmente, em setembro de 1965, sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos, foi estabelecido um governo provisório na República Dominicana, abrindo caminho para eleições adequadas para a restauração de um governo legítimo. Posteriormente, a maioria das operações de segurança foi transferida para um grupo latino-americano liderado pelo Brasil. Dentro de um ano, todas as forças americanas retiraram-se da República Dominicana. Em última análise, a Operação Power Pack demonstrou a capacidade dos militares dos Estados Unidos de se moverem rapidamente e decisivamente para defender os seus interesses no hemisfério ocidental, provando assim a eficácia do novo conceito de integração de forças. Além disso, a operação serviu como um grande laboratório de teste para futuras operações de contingência, como aquela que ocorreria 3 décadas depois, durante a intervenção de 1994 no Haiti, no que ficaria conhecida como a Operação Uphold Democracy. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo, deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.